Portugal vai fazer numa situação destas agora, que temos de fora aqui um roteiro inequívoco de que aquilo que somos hoje não é aquilo que poderemos ser hoje e seguramente não será aquilo que seremos amanhã. Sabe que uma das regras da competição é termos de aceitar ser observado por outros. Claro, quem não compete pode ficar fechado, não sai de casa e, portanto, não tem que se submeter a exame. Ou quem está num labirinto de espelhos, também, enquanto o labirinto não partir, vai-se vendo em cada uma das paredes dos espelhos e julga que é tudo que existe no universo. Quando somos comparados e aparecem relatórios como este, é um pouco uma radiografia, nós percebemos porque é que perdemos soberania e nós percebemos porque é que estamos escravos da dívida. Este relatório explica porque é que é. Mas também quando analisamos as primeiras reações a este relatório, foram violentíssimas. Também confirmamos porque é que estamos nesta situação. Porque a primeira reação é pura e simplesmente recusar aquilo que a radiografia mostra. Agora, isto é verdadeiramente um plano obrigatório que os nossos credores considerem como definitivo, que tem de ser concretizado? Eles também não sabem. Porque, apesar de tudo, têm uma compreensão da política um pouco mais evoluída do que aquela que vemos no nosso dia-a-dia aqui em Portugal. Há em política uma coisa muito importante, que é a paralaxe. Há 500 anos, em Florença, publicava-se um livro em que no prefácio o autor dizia: para observar os ricos é preciso vê-los de baixo, para observar os de baixo é preciso vê-los de cima. Isto é, a política não é nem linear nem unilateral. Para percebermos um lado temos que perceber o outro. E a política é a harmonia destes dois lados. Mas, por outro lado, a política tem muitas coisas paradoxais. Por exemplo, a luta entre o capital e o trabalho. Sem capital não há trabalho. Mas sem trabalho também não há acumulação de capital. O verdadeiro sucesso no confronto entre capital e trabalho é fazer crescer o capital e fazer crescer o trabalho. Mas nós, em Portugal, lemos isso numa perspectiva completamente diferente, que é dizer o trabalho tem que ganhar ao capital, esmaga o capital. Nacionalizações, imposição do controle pelo Estado. O que é que o Estado foi obter? Prejuízos. Acumulou capital? Não, acumulou dívida. Mas não contente com o que tinha feito com as nacionalizações, a seguir fez privatizações. Quem comprou não tinha capital. Teve que recorrer à dívida. 10 anos depois, situação em que estamos hoje, dívida somou-se com dívida e ficamos com um mundo ao contrário. Só temos dívida e capital não existe em lado nenhum. E, no entanto, os nossos representantes políticos continuam a falar de um mundo que há muito deixou de existir, que já não tem essas variáveis. Ora, as democracias acabam. Nós normalmente pensamos que elas acabam com um golpe de Estado, vêm os coronéis. Não, as democracias acabam por uma outra razão. Acabam mergulhadas na dívida. Porque quando a democracia corrompe o sistema, o que acontece é que vendem-se promessas para comprar votos. Vendem-se privilégios para comprar fidelidades. A partir de uma determinada altura, isto cria uma espiral ascendente que já ninguém consegue travar. Há instrumentos para isso. São os instrumentos de regulação. Se os reguladores funcionarem, esta espiral não sobe muito. Nós tínhamos reguladores tradicionais na nossa política. A balança de pagamentos e a moeda. E a taxa de juro associada à moeda. Quando a balança de pagamentos desequilibrava, então tínhamos de recorrer ao auxílio externo. Foram os dois fundos monetários internacionais da primeira versão. Quer em 77, 78, quer em 82, 83. Desta vez, nós já não temos
o travão da balança de pagamentos, nem o travão da moeda, porque estamos integrados numa área de moeda única. De quem foi a imprevidência? Dos reguladores. Aqueles que deviam ter regulado, percebendo que tinham desaparecido reguladores tradicionais e que era preciso instalar outros, não o fizeram. E, portanto, a democracia foi derivando para o endividamento. Se nós fôssemos uma sociedade com grande vitalidade, jovem, produtiva, podíamos absorver o endividamento trabalhando mais. O problema é que já não somos. E, portanto, já não é pelo esforço do crescimento, que não existe desde 2000, apesar de tudo o que se investiu, nosso e de fundos comunitários, mas já não havia vitalidade de aproveitamento desses estímulos. Resultado, em vez de melhorarmos, aumentamos a dívida. E hoje estamos numa crise de contração. Não é uma recessão, porque uma recessão desce e depois sobe novamente. Não, é uma contração. Esta contração é ainda mais dolorosa se o doente resistir, se o doente quiser voltar à sua forma anterior. Isto já não é possível porque na forma anterior só produz dívida. E o que para mim é mais preocupante na situação atual é justamente essa atitude do doente que hesita entre fugir do hospital. Deitamos fora a troika, não pagamos a dívida, é fugir do hospital. Sim. Não resolveu nada a doença. Deitar fora o raio-x. Morre quando sair do hospital. Ou ficar à espera de uma segunda opinião. Talvez outro médico diga outras coisas. E nesse aspecto, a segunda opinião continua em aberto. Não é por facto de existir um relatório do Fundo Monetário Internacional que nós estamos obrigados a seguir isto. Agora, o que temos que escolher é perceber que não se pode voltar para trás, o passado não pode ser reconstruído e temos que produzir um futuro que inventamos agora. E inventamos com os poucos recursos que temos, mas também aproveitando, e esta é a parte otimista, aproveitando uma coisa que podemos designar como a crise do Ocidente. Todo o Ocidente está a envelhecer, todo o Ocidente está mergulhado em a Europa está em recessão camadas sucessivas de endividamento. O Japão também. A segunda opinião, essa é uma via interessante. Essa segunda opinião, baseada, por exemplo, numa realidade também, o Fundo Monetário Internacional já fez muita recomendação absolutamente calamitosa, já destruiu economias inteiras. Eu recordo muito bem, por exemplo, do que aconteceu no Zimbábue com um plano do Fundo Monetário Internacional. Na América Latina, mas o Zimbábue foi particularmente gritante, que era um país que exportava milho para toda a África e hoje não consegue produzir o suficiente para alimentar sequer... Exporta moeda falsa. Exporta moeda falsa. Portanto, isso que Joaquim Aguiar tem aí não é, vamos lá ver, não é uma bíblia. Não, mas é uma radiografia. Mas é uma radiografia. Do ponto de vista de radiografia, não arranjamos melhor. Pergunta, podemos ignorar isso? Não podemos. Não podemos porque ignorar isso significa que não tem mais acesso a meios financeiros que são absolutamente vitais para poder sobreviver. Porque aí já não é estar no hospital ou sair do hospital. Não podendo ignorar, não podemos dizer, olha, que agora, não vou mandar 50 mil pessoas para a rua no setor da educação. Podemos é pensar noutra coisa, que é esta. A crise na Europa não é igual no Norte e no Sul. Porque as sociedades do Norte... E não é o problema entre os trabalhadores preguiçosos. É um problema mais complexo. Mais uma vez, o problema da paralaxe. Visto de um ângulo ou visto do outro, vemos coisas diferentes. As sociedades do Norte são sociedades competitivas. A sociedade competitiva tem um regulador espontâneo na competição. Se alguém no mundo faz melhores automóveis que os alemães vão a correr descobrir o que é fazer melhores automóveis que os alemães. E adaptam-se. E, portanto, corrigem rapidamente um desequilíbrio. Nas sociedades do Sul são sociedades distributivas. Isto é, cada um que é desfavorecido ou que o destino não protegeu, considera-se com direito a ser compensado desse
azar da sorte. E, portanto, torna-se dependente do Estado, não para resolver a sua deficiência de competição, mas para receber a sua compensação por ser inferior. E, portanto, a tendência é, em cima, cada vez exporta mais, em baixo, cada vez importa mais, recorrendo à dívida. Mas para quê? Para ter um nível de vida compatível com aquilo que é o seu horizonte cultural. Ainda hoje, por exemplo, se ouvia um dirigente sindical a dizer que é um ataque ao nível de vida. Claro que é um ataque ao nível de vida, porque o nível de vida anterior gerou o endividamento. E quem faz esse ataque é justamente quem nos empresta o dinheiro. Aí, um ponto. São os mercados especulativos. Não, os mercados especulativos, a única coisa que podem fazer é atuar quando há dívida. Claro, quando alguém está vulnerabilizado, fragilizado, com as defesas em baixo no hospital, há doenças oportunistas que se juntam à doença inicial. Mas a doença inicial é o que conta, porque senão nós não estamos dependentes dos especuladores financeiros. E os especuladores financeiros, verdadeiramente, o que é que fazem? Ajustam o esqueleto à radiografia, isto é, fazem uma avaliação. Como é que estes podem pagar? Concluem, não pode pagar, então levam, exigem juros de tal maneira exorbitantes que, obviamente, não é possível pagar. Então, como é que se constrói o futuro procurando outras opiniões para além das primeiras que são dadas? É que ainda existe União Europeia, com dois elementos participantes, que é o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. A Europa tem que encontrar uma resposta conjunta, porque o norte da Europa também não resiste à explosão do sul. E atenção que o sul já inclui França, inclui Itália. Portanto, não é propriamente apenas aqueles mediterrânicos que toda a gente acha que não fazem nada. Ora, porque é preciso encontrar uma solução conjunta, vamos todos, norte e sul, ser obrigados a reajustar um passado que deixou de existir e construir um futuro em que estas relações desequilibradas estejam controladas. Ontem, por exemplo, a senhora Merkel recebeu o primeiro-ministro grego e nada de surpreendente no que dizia o primeiro-ministro grego, mas a chanceler Merkel diz que a Alemanha precisa ter cuidado porque a situação está difícil. É verdade. É que a Alemanha também não resiste ao colapso do Sul. E, portanto, vamos todos esperar que a própria crise e a emergência da crise venha a produzir outro tipo de soluções para além daquelas de que nós temos ouvido falar. Por exemplo, a questão bancária. Uma união bancária com um supervisor vai ser absolutamente essencial para normalizar as situações financeiras nos diversos Estados. Mas isto vai significar uma transferência brutal de propriedade, porque patrimónios que as pessoas julgavam que tinham a valer 100 vão ficar a valer 20 ou 30. O tal efeito de contração. Para que isto possa estar equilibrado, porque quando contrai num lado é porque expandiu no outro, vai ser preciso que as economias emergentes que têm excedentes importantes participem numa solução conjunta com as outras economias maduras, desenvolvidas, mas com dívida muito elevada. A zona dos valores absolutos, e eu queria puxá-lo para isso, uma vez que é aquela parte, vá lá, profana da sua reflexão na entrevista do Miguel Gaspar. A Constituição não é tudo. Segundo o senhor aqui descreve com uma enorme beleza analítica, a Constituição é um produto imaginário, não é? E o real vai-se alterando, e o real alterou-se hoje e provavelmente altera-se amanhã. O real já se alterou há muito tempo. Nós hoje é que fomos confrontados com uma radiografia do real. O real emergiu, mas ele já se alterou há muito tempo. E quando diz aqui novamente com uma riqueza de expressão tremenda, é que a Constituição
a realidade pode ser inconstitucional neste momento em Portugal. Bom, neste momento é com certeza. É com certeza inconstitucional. Mas agora, repare, e o que é que nós fazemos? É um bocadinho mais complicado, porque esta nossa Constituição, a partir do dia 1 de janeiro, incorpora outros passou a introduzir o Tratado Orçamental, que cria uma coisa que na psicologia se chama um duplo constrangimento, quando uma pessoa está obrigada a satisfazer dois valores que são contraditórios. É particularmente difícil, porque quem tem de respeitar a Constituição tal como ela hoje existe, não é de que foi aprovada em 76, tal como ela hoje existe, tem que respeitar um limite de déficit orçamental de 0,5%, disto é tendencial, pois, tendencial, mas tem que respeitar, porque é um texto com valor constitucional, mas simultaneamente tem que respeitar os direitos atribuídos pela Constituição em termos de serviço público de saúde, serviço público de educação, segurança social, etc. Ora, esta contradição volta a colocar o problema da paralaxe. Depende do ângulo por que é observado. Se nós quisermos observar pelo lado distributivo, compensador dos desfavorecidos, interpretamos a Constituição de uma maneira. Se quisermos interpretar pelo lado do rigor dos reguladores e dos equilíbrios fundamentais, interpretamos a Constituição de outra maneira. O texto é diferente? Não, o texto é exatamente o mesmo. O texto não muda porque foi escrito, alterado duas vezes com alguma profundidade, mas em questões que nem sequer têm muito a ver com o que se está a passar agora. Quer isto dizer que o texto constitucional é ao sabor das conveniências? Não, o texto constitucional tem que ser ao sabor do real. E como qualquer navegador sabe, sobretudo se navega em mares que não têm mapa desenhado, tem que obedecer às correntes. Porque não tem sentido tentar lutar contra a corrente. A corrente pode levar para muito longe do sítio onde queria ir, mas é melhor chegar lá e tentar recuperar a direção anterior do que estar a resistir, perde energias, afunda. Ora, nós afundamos. O que é afundarmos? Perdemos o controle sobre o nosso futuro. E só conseguiremos construir... Ainda temos? Porque perdemos a soberania. Sim, mas ainda temos... Não, é assim, só conseguiremos construir o nosso futuro se convencermos outros que esse futuro é possível e que eles ganham alguma coisa em ajudar a construir esse futuro. Eu não sei o que se passou há 500 anos. Sei em Florença, mas não sei o que se passou há 500 anos em Lisboa. Mas há 500 anos em Lisboa, e seguramente 100 ou 150 anos antes, alguém convenceu europeus que a plataforma portuguesa era boa para os descobrimentos. Porque não se planta o pinhal de Leiria na véspera de construir os navios para os descobrimentos. Portanto, não é a primeira vez que somos configurados do exterior para desenvolver um projeto. Como nós não queremos refletir sobre esses períodos e preferimos a heroicidade, a glória de quem fez tudo. Não, de facto não fizemos tudo. Alguém fez connosco. Houve investimento, houve dinheiro. Mas recordar isso, capital. Recordar isso é importante hoje, porque podemos criar por nós, ou com a ajuda de outros, uma narrativa do futuro que seja consistente, que seja atrativa de investimento. Porquê é que temos de atrair investimento? Porque não temos nada. Nós não temos capital. Mas isso é projeto para uma década, seguramente, e até lá... Não, é para uma geração. Para uma geração. Uma geração são 30 anos. 30 anos. Pois, mas nós tivemos uma geração com todos os instrumentos à nossa disposição e destruímos os instrumentos e o mapa do futuro, que é isso que eu chamo, afundamos. Perdemos o mapa. Quer dizer, caímos à água e agora uns estão agarrados a uns destroços, outros estão numa situação de denegação, isto é, como não podem assumir a responsabilidade que tiveram no que aconteceu, pura e simplesmente dizem não é verdade que isto tenha acontecido. E, portanto, vamos pôr os mercados na ordem, vamos emitir moeda. Ora, isso é
a pior situação de todas, porque é o náufrago que já está dentro da água e esbraceja à espera que lhe tragam o cocktail e a música do Titanic. Acredita numa saída? Eu acredito sempre nas saídas. Não, mas no seu tempo de vida e no meu? Sim. Há mais de 60 e tal anos que já vimos umas coisas. A menos que nos tornemos anfíbios, ninguém fica muito tempo dentro d'água. Ou por isso simplesmente desaparece e as sociedades não desaparecem, ou encontra uma reformulação do seu projeto histórico. E nós vamos essa virada encontrar... de fora, na sua opinião? Vamos ser reconfigurados? Sim, isso... Alguém vai descobrir os nossos clusters e quando eu digo nós, é nós europeus. Porque europeus e portugueses hoje não... Já só há o desenho da fronteira nos mapas da escola. Pois. Porque a fronteira em si perdeu todo o seu poder de diferenciador. O Atlântico Norte, o Atlântico Sul e o Mediterrâneo. Exato. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9, num dia destes. Sobretudo, acho que a sua análise é particularmente esclarecedora e provocadora. Muito obrigado.